castelo forte é o nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos agora então passar a pregação da palavra do nosso Senhor, e como eu havia antecipado aos irmãos, nós vamos iniciar uma nova exposição, uma nova série de exposições sequenciais, e eu escolhi a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses para fazer esta série um pouco maior, porque desde que cheguei aqui, os irmãos já estão acostumados, nós vínhamos adotando exposições em séries, mas séries menores, não é? Que eu carinhosamente batizei de minisséries. Eram aquelas séries menores, nos 10 mandamentos, depois na oração do Senhor, nas bem-aventuranças, depois nas 7 igrejas da Ásia Menor, as igrejas do Apocalipse. E agora nós vamos começar uma série um pouco maior, de uma carta inteira. Então nós passaremos, com a graça do nosso Deus, alguns domingos, ouvindo aqui a pregação na carta de Filipenses. Por isso é muito importante que os irmãos não se ausentem dos cultos, porque, obviamente, cada mensagem será a sequência da mensagem anterior. E se porventura você precisar se ausentar por algum motivo justo, você deve acompanhar depois, através da nossa gravação, não é? Que os nossos irmãos fazem tão bem e postam lá no canal do YouTube, para que você possa acompanhar o raciocínio da exposição da carta aos Filipenses. Então vamos começar com Filipenses e, se Deus permitir, vamos abordando outros textos maiores, outras cartas ou mesmo livros maiores da Escritura, e assim expondo toda a Escritura, como o apóstolo Paulo disse aos crentes de Éfeso, que dia e noite expunha a eles toda a doutrina do Senhor. É isto que pretendemos fazer também aqui na Igreja do Vale. Então eu quero convidar os irmãos para que abram Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler apenas os primeiros 2 versículos, que é a introdução a esta carta. Os irmãos perceberão que as minhas mensagens, elas sempre retornarão em algum momento ao contexto geral da carta. Então, quando você faz uma exposição em série, você nunca esgota o assunto daquela porção que você está analisando, porque, uma vez que é uma carta, você sempre estará mencionando, ou anteriormente ou posteriormente, alguns trechos relevantes e importantes do escrito da palavra do Senhor. Então, os irmãos vão perceber esse deslocamento, não é, de ideias, sempre que nós tratarmos de um ponto específico. Então, hoje eu vou fazer apenas uma primeira mensagem, obviamente, mas uma mensagem introdutória a esta carta, que servirá, penso eu, como fundamento, como alicerce para a carta inteira. Eu defini como tema da série 3 expressões que serão muito marcantes ao longo da exposição: alegria, unidade e maturidade cristã. Alegria, unidade e maturidade cristã. Penso que são os 3 assuntos mais evocados por Paulo nesta carta. Então, os irmãos vão perceber que, ao longo das exposições, nós sempre falaremos em torno destes temas: alegria, unidade ou maturidade cristã. Sempre, em algum momento, nós vamos conectar a este fio condutor, a esta ideia principal, os sermões individuais que vamos produzindo aqui. Então, irmãos, feitas estas considerações, eu quero ler com vocês os versículos 1 e 2, então, da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de
da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor sobre nós. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite em que a Tua palavra ela é aberta e agora nós poderemos estudar a partir dela a verdade que o Senhor tem para nos instruir. Pedimos-te, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa produzir em nós um afeto real, sincero, piedoso, para que juntos cresçamos no conhecimento do Senhor e assim, Pai, possamos restaurar nas nossas vidas aquilo que porventura precisar ser restaurado, bem como também solidificar, edificar, fundamentar a nossa fé naquilo que já cremos e na maneira como procedemos para a glória do Teu nome. Dá-me, ó Deus, sabedoria, graça na exposição e também a todos nós, a mim, aos meus irmãos, ouvidos atentos para que aprendamos na palavra da Tua lei. Fica conosco, pedimos-te mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, imagine você um homem acorrentado, vigiado dia e noite por soldados, impossibilitado de sair do seu lugar, sem qualquer tipo de privacidade, dependendo de amigos para se alimentar, à espera de um julgamento que poderia, inclusive, levá-lo à morte, por uma acusação especialmente injusta. Agora imagine esse mesmo homem passando por todas estas tensões de estar preso, inclusive acorrentado, a um outro soldado, a outra pessoa, para que não se afastasse ali, para que não houvesse nenhum tipo de independência. Imagine esse mesmo homem agora escrevendo uma carta para outras pessoas, uma carta cheia de gratidão, de encorajamento e de alegria. Quando nós olhamos por este ângulo, parece algo impossível, imprevisível, algo que você não imagina. Não me parece razoável uma pessoa com tanto sofrimento, com tantas limitações, escrever uma carta de encorajamento, de alegria e de gratidão. Mas é exatamente isto que nós temos nesta carta aos Filipenses. Provavelmente esta carta foi escrita durante o tempo em que Paulo estava na prisão em Roma, conforme a narrativa de Atos, capítulo 28, especialmente versículos 16 e 30, que mostram, então, Paulo preso. Atos 28 já está no final da narrativa dos evangelistas, dos apóstolos, e já está exatamente na parte final do ministério do apóstolo Paulo, por volta do ano 61, depois do nosso Senhor Jesus Cristo. A história nos mostra que Paulo ele não estava, neste momento, numa cela comum, mas era um tipo de prisão domiciliar. Naquele tempo, não havia tornozeleira eletrônica, então o preso ficava acorrentado a um outro soldado, que o acompanhava em todas as suas ações. Significa que Paulo estava numa casa, sob custódia imperial, com uma liberdade vigiada, preso a um soldado, como eu disse, da guarda pretoriana, e mesmo assim, neste cenário, limitado, incerto, duvidoso, Paulo estava próximo de ser levado à morte, como eu afirmei, ele está então escrevendo uma das cartas mais pessoais, mais calorosas e esperançosas do Novo Testamento. Enquanto a maioria de nós talvez esperaria compreensão, socorro, ou mesmo silêncio diante de tanto sofrimento de que Paulo passou, Paulo nos oferece consolo. Ao invés de reclamar a respeito da sua situação, ou mesmo demonstrar algum tipo de fraqueza, ou mesmo, quem sabe, sofrer ele próprio algum tipo de restrição em seu ser, ele não pede socorro, mas ora pelos irmãos. Ele não se lamenta, mas ele louva a Deus e aos irmãos
por toda a ajuda que ele recebeu do Senhor. Logo na sua saudação, nos primeiros 2 versículos, nós estamos vendo aqui que ele nos apresenta logo de cara 3 fundamentos para a vida cristã em comunhão, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Paulo preso, quase levado à morte, sem qualquer tipo de perspectiva aos olhos humanos, mas louvando a Deus, exortando aos irmãos, encorajando aos irmãos a viverem uma vida de esperança. Nós temos aqui, meus irmãos queridos, em primeiro lugar, a humildade de Paulo e de Timóteo, que se apresentam, no primeiro versículo, como servos de Cristo Jesus. Por que Paulo e Timóteo? Porque era muito comum, naquela época, que alguém ajudasse na escrita de um texto, sobretudo em razão do fato de que Paulo estava preso. E como estava preso, ele precisava de alguém que pudesse auxiliá-lo na escrita. Há também uma outra possibilidade, que é o fato de que Paulo sofria de algum tipo de problema na sua visão. Muito provavelmente, Paulo tinha algum tipo de miopia que o impedia de enxergar. Ele estava perdendo a sua visão. Nós não sabemos o que era, se era ceratocone, se era miopia, se era glaucoma, que tipo de possível, se era algum tipo de diabetes que tivesse afetado os olhos. A Bíblia não fala sobre isso, mas o fato é que ele tinha perdido boa parte da sua visão, e por isso ele precisava de amigos, não é? Irmãos, amigos que pudessem escrever para ele, ajudando-o na produção do seu texto. Então, Timóteo, um jovem pastor, foi colocado ali como sendo um auxiliar de Paulo. Imagine a cena, um pastor já experiente, que já tivesse passado por várias situações difíceis, agora ele olha para um seminarista, o seminarista está terminando o seu curso teológico, e ele chama esse seminarista para ser o seu auxiliar, dizendo, olha, eu vou precisar de você, porque eu já estou mais para lá do que para cá, e eu preciso de alguém que me ajude, de alguém que tenha vigor físico, espiritual, e que possa encarar essas dificuldades que eu já enfrentei, e agora talvez eu não consiga mais enfrentar sozinho. Timóteo era esse parceiro de Paulo, jovem, que estava ali aprendendo com este professor, e que professor, não é? A ser pastor. Ele estava pronto para auxiliar Paulo, filho na fé de Paulo. E é impressionante, então, meus irmãos, como Paulo inicia essa sua carta. Ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Ele não se apresenta aqui, por exemplo, como apóstolo, embora pudesse fazer isto, até porque ele faz isto em outras cartas, como, por exemplo, Gálatas, Romanos. Não havia nenhum problema, porque Paulo, de fato, era apóstolo. Ele não estaria mentindo a respeito de si, nem mesmo tentando criar um título que pudesse representar algum tipo de orgulho, de vaidade. Mas, em razão do tom pastoral, afetivo, ele se apresenta como servo. A palavra servo, no grego, é a palavra doulos, que significa literalmente escravo. Os irmãos vão precisar ter paciência com a tosse, né? Não comigo, mas com a tosse. Ele escolhe chamar-se escravo, identificar-se assim, mesmo preso, mesmo injustiçado, mesmo indo para a morte, ele não atua como, quem sabe aqui, uma autocomiseração, que é usar as limitações como desculpas para os seus problemas. Ele não se vitimiza usando as perseguições, usando a prisão como desculpa para qualquer tipo de relaxamento, de desobediência, etc.,
Pelo contrário, ele separa muito bem estas coisas, e mesmo estando numa situação muito ruim, ele ainda se considera escravo de Cristo Jesus. O que significa isso? Na cultura romana, especialmente, que era onde Paulo estava preso, ser servo era algo muito desprezível. Ser escravo, naquele contexto, era você se admitir como sem qualquer direito. Hoje nós temos na nossa sociedade alguns termos, não é? Sem terra, sem teto, sem isso, sem aquilo. É mais ou menos um sem nada, um sem direito, sem qualquer tipo de... quase não considerado um cidadão. Então, era um pária no mundo. Paulo, inclusive, diz, eu não sou escravo de César, mas eu sou escravo de Cristo. Porque ele sabia, no fundo, que ele não era prisioneiro de Roma, mas ele era servo de Jesus Cristo, o seu Senhor. Esta é a primeira observação que eu quero fazer. A segunda observação é que ele inclui Timóteo como servo. Tudo bem que Timóteo talvez tenha ajudado Paulo a escrever, redigir esta carta, mas Paulo e Timóteo, considerados servos, significa que o trabalho destes irmãos não era um trabalho unitário, individualista. O que eu quero dizer é que Paulo, ele não estava sozinho na batalha que ele travava contra os inimigos da fé. Ele tinha amigos, ele tinha pessoas importantes ao seu lado, como, por exemplo, o jovem pastor Timóteo, que foi o seu filho na fé, era o seu filho na fé, e que estava com ele naqueles momentos difíceis. Timóteo, estava ali mostrando que o serviço cristão, ele é um serviço que precisa de apoio, é um serviço comunitário, ele é um serviço, de fato, de parceria entre irmãos, entre pessoas que se amam, que têm um mesmo objetivo e que, com isso, querem propagar o evangelho da graça de Deus. Veja bem, irmãos, mesmo sendo apóstolo, plantador de igrejas, mestre da palavra, como nós sabemos que Paulo foi, ele se vê aqui e se apresenta como escravo. Isto revela, meus amados irmãos, a humildade deste homem, uma humildade autêntica, que é aquela humildade que nasce da consciência de que tudo o que nós temos e fazemos vem da graça do Senhor, nosso Deus. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo não é uma igreja construída sob vaidades humanas. A igreja de Jesus Cristo não é construída sob gostos pessoais. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é construída sob irmãos e irmãs que humildemente se dispõem a fazerem a propagação do reino do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Talvez a primeira aplicação que nós, então, devemos fazer aqui nesta noite é: enquanto o mundo exalta posições, pessoas, o mundo louva personalidades, Paulo aqui está exaltando o que ele é, a sua identidade em Cristo. Então, a pergunta que eu devo fazer, e sugiro aos irmãos que façam, é: como você se vê no mundo? Você se vê como alguém que está lutando para agradar pessoas, lutando para alcançar posições dentro da sua esfera de atuação? Ou você se identifica como um escravo de Cristo, como um servo de Cristo, e você entende que você está ali naquele trabalho, naquela família, naquela igreja, para servir a Deus em Cristo e a seus irmãos? Aqui Paulo começa mostrando, já no início da sua carta, e isso ficará, inclusive, muito claro no restante da carta, inclusive no final da carta, quando ele vai agradecer aos filipenses pela ajuda que eles mandavam para ele. Isso vai ficar evidente, o fato de que a comunhão cristã, ela começa exatamente quando um deixa de buscar o status
e passa a servir ao outro para o crescimento da comunidade como um todo. Numa igreja, meus amados irmãos, em que há luta de egos, em que há disputa de espaços, em que há competição, haverá sempre problemas e ela não crescerá. Ela não crescerá porque a raiz, a semente que dará o fruto, está sendo todos os dias carcomida por aqueles que são os seus opositores. A semente nunca estará livre para brotar, para dar os seus frutos. Portanto, Paulo mostra que Timóteo e ele estavam unidos como escravos de Cristo, para que pudessem servir aos irmãos da forma como nosso Senhor Jesus Cristo os havia designado. E, inclusive, este é o segundo fundamento que eu quero mencionar, que também está no versículo 1, na parte B, é quando ele diz: a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Depois nós falaremos um pouco mais a respeito desta cidade de Filipos, num segundo momento. E ele diz: com os bispos, inclusive bispos e diáconos. A palavra bispos aqui é a palavra que nós usamos para presbítero. É a palavra bispos, que significa supervisor. Então Paulo está dizendo: olha, eu estou escrevendo esta carta com o auxílio do irmão Timóteo. Nós que somos escravos de Cristo Jesus, estamos escrevendo para todos os santos, todos os crentes, e também, inclusive, os líderes, inclusive o conselho e a junta diaconal desta igreja em Filipos. Com isso, Paulo está mostrando também o aspecto da identidade dos santos do Senhor. Paulo escreve a todos os santos, e não apenas a alguns, o que mostra que não há uma elite espiritual e também não há um clero destacado na igreja. Repare que ele não escreve apenas aos presbíteros e diáconos, ou somente aos presbíteros, ou somente ao pastor, ou somente à junta diaconal. Ele diz: não, eu escrevo para toda a igreja, inclusive a liderança. O que mostra que, de fato, todos nós, os crentes, somos chamados para sermos santos. E isto mostra que a santidade é a identidade cristã. Ser santo não significa uma performance espiritual, religiosa, não é uma satisfação às pessoas, mas ser santo em Cristo Jesus é reconhecer-se separado por Deus o Pai, por meio da eleição, por meio do decreto de Deus, para que em Cristo, ou unidos a Cristo, nós possamos ser um povo, possamos ser uma igreja. Isto rima muito perfeitamente com aquilo que o apóstolo Pedro escreveu, quando ele disse que nós somos raça eleita, somos sacerdócio real, somos uma nação santa, somos uma nação que é um povo exclusivo de Deus, para anunciar as virtudes, para mostrar às pessoas a graça de Jesus Cristo, aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Então, Paulo está mostrando que a identidade desta igreja, meus irmãos, não estava fundamentada na performance cultural pública desta igreja. Em outras palavras, o que eu quero dizer é: a grande preocupação da liderança desta igreja em Filipos não era o que as pessoas estavam pensando a respeito da igreja. Não era a imagem que as pessoas lá fora tinham da igreja. Mas era antes disto, embora isto também seja importante, antes disto era: qual é a sua identidade diante de Deus? Quem vocês são de verdade? Porque, repare, não há nenhuma vantagem de nós mostrarmos ao mundo algum tipo de imagem se nós, de fato, não formos transformados internamente por esta graça maravilhosa do Senhor. Então, Paulo quer mostrar que a identidade cristã, ela é a identidade em Cristo, de fato, enquanto pessoa. E qual é o selo, o RG, o CPF
da identidade cristã? A santidade, a separação do mundo, a certeza de que nós não pertencemos mais a um governo do pecado, mas nós pertencemos a um outro império, não mais o império das trevas, mas o império da luz. Não mais o reino de Satanás, mas o reino de Cristo. Nós temos outro Senhor, que não é Roma e que também não é o império em Filipos. Filipos era uma cidade romana muito importante. Aliás, dizem os historiadores, estudiosos, que ela era uma cidade muito orgulhosa pelo seu patriotismo, pela sua ligação, inclusive, com o império, com Roma. Era um ambiente hostil ao evangelho, inclusive. Mesmo assim, em Atos capítulo 16, nós lemos que ali, esta igreja, fundada por Paulo, era uma igreja vibrante, formada, por exemplo, como uma mulher, que ficou conhecida na Escritura, Lídia. Lídia era de Filipos, uma mulher que havia sido convertida ao Evangelho e assim havia pregado o Evangelho naquela região. Depois em Tiatira e assim por diante, nas demais igrejas. Lídia, o carcereiro e muitos outros foram chamados por Paulo para organizar esta igreja em Filipos. Ser santo em Filipos significava viver em fidelidade a Deus num ambiente contrário à fé cristã. Isso se parece muito, inclusive, com o que nós enfrentamos hoje, não é? A pressão cultural que nós sofremos. Mas a igreja, irmãos, vive e floresce exatamente quando entende quem ela é. Uma igreja santa, separada, consagrada a Deus, mesmo numa terra hostil. Paulo menciona bispos e diáconos, reconhecendo aqui a liderança estabelecida por Deus na igreja, a liderança dos presbíteros, dos diáconos. Veja que a igreja apostólica, ela nunca foi romana, como a igreja católica apostólica romana. O formato de haver, por exemplo, um papa sobre a igreja é um formato estranho à Escritura, porque o formato que nós temos na Escritura é exatamente este, de presbíteros e diáconos. É um formato de governo que mostra não a representatividade da igreja em torno de um, mas a representatividade da igreja em torno de um colegiado de irmãos que foram chamados para este fim. Então, Paulo menciona bispos e diáconos especialmente para reforçar a liderança estabelecida por Cristo Jesus na igreja. Mas veja, repito isto, que eles não são aqui exaltados acima dos demais, mas eles estão incluídos entre os santos. É muito interessante, irmãos, a forma como as palavras são escritas. E é muito importante que a gente leia, para que a gente possa entender. Repare que Paulo diz, em Cristo, servos de Cristo Jesus, ele coloca a todos os santos, incluindo bispos e diáconos. Interessante a maneira como Paulo escreve, porque o que Paulo está querendo enfatizar? Que todos são santos, inclusive presbíteros e diáconos. Quer dizer, Paulo está querendo mostrar que o que interessa, na verdade, não é a sua função, o seu ofício, mas a sua identidade em Cristo. Se você for bispo ou diácono, mas não for santo, está tudo errado. Você precisa ser primeiro santo. O pastor precisa primeiramente ser crente, antes de ser pastor. Porque se ele não for crente e for pastor, ai da vida dele. Assim também com toda a liderança. Paulo, então, inclui aqui
os bispos e diáconos para reforçar que eles estão incluídos entre os santos. Isso reforça, então, a ideia de que todos somos iguais diante de Deus. Temos funções diferentes, sim, mas do ponto de vista da nossa dignidade, da nossa identidade espiritual, somos todos iguais perante Cristo. Não deve haver na igreja, portanto, nenhum tipo de soberba pessoal daqueles que são líderes. Não é porque você foi eleito um diácono ou um presbítero, ou dentre os presbíteros você foi escolhido pastor, que você vai agir com essa titulação para, quem sabe, oprimir, para, quem sabe, tratar com desdém aqueles irmãos que não têm a mesma função, o mesmo ofício que você. Paulo, apóstolo, e ele se considera escravo de Cristo, servo. A humildade de Paulo, portanto, caracteriza ou reforça sua identidade de ser santo. Então eu faço uma outra pergunta, irmãos. Como você se vê quando você se coloca diante dos seus irmãos na fé? Você olha os seus irmãos na fé com olhos de graça, paciência, tratando-os como iguais, como nós vimos aqui no Catecismo Maior, ou você se considera superior a eles? Uma comunidade madura é aquela que entende que todos estão em processo de santificação, todos nós. Não é porque alguém é pastor, que alguém é diácono, que alguém é presbítero, que ele não tenha pecados, ou que não vá errar, ou que não precise do apoio, das orações, de aconselhamentos. Não é por isso. Todos nós, inclusive os bispos e diáconos, estão e necessitam das orações, do apoio, da palavra de Deus, porque todos nós estamos lutando contra os pecados que tenazmente nos assediam. O que nos identifica, portanto, não são os nossos ofícios, mas a nossa santidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E, finalmente, irmãos, em terceiro lugar, o terceiro fundamento que eu quero apresentar aos irmãos aqui, como inauguração desta série, é que estes irmãos, Paulo e Timóteo, os santos, bispos e diáconos da igreja de Filipos, eles todos eram sustentados pela mesma força, ou pela mesma nutrição, vou chamar assim. Eles eram sustentados pela graça e pela paz do nosso Senhor. Repare o que diz o versículo 2. Graça e paz a vós outros. Repare que a graça e a paz a eles não é de Paulo e de Timóteo. De onde vem esta graça e de onde vem esta paz? Está no texto. Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então veja que Paulo quer enfatizar aqui que essa saudação inicial desta carta carrega muito mais do que uma simples cortesia. Às vezes a gente manda um recadinho no WhatsApp, não é? E alguns costumam saudar inicialmente, dizendo assim, olá, meu irmão, bom dia, meu irmão, oi, meu querido, né? Como eu gosto de usar, né? Olá, meu caro, você tem uma saudação, um pronome de tratamento ali. E às vezes você faz isso mais por cortesia, por educação. Você não está necessariamente transmitindo ali algum tipo de afeto que vá além da cortesia, da educação, não é? Mas não é o caso aqui. Paulo não está simplesmente usando uma expressão de cortesia, embora também seja, mas ela carrega muito mais do que isso. Nós chamamos aqui de uma teologia viva da parte do apóstolo. Por quê? Porque ele apresenta duas questões essenciais para a manutenção e para o crescimento da igreja: graça e paz.
O que é graça? Resumidamente, nós costumamos dizer que graça é um favor imerecido a quem merecia o castigo. Ou seja, alguém que deveria morrer, agora recebe o indulto e não morre. Ele é retirado do corredor da morte. Isto é graça. Ele merecia morrer porque ele matou alguém. Ele matou o próprio Filho de Deus, que é o termo que Pedro, inclusive, usa para se referir àqueles judeus que apoiaram a crucificação de Jesus. Pedro disse: vós o matastes, vocês mataram, vocês são assassinos. Vocês merecem, portanto, o juízo de Deus. Mas aqueles que recebem graça, ao invés de morrerem por causa do seu pecado, eles recebem de graça o indulto, ou seja, o perdão dado por aquele que é de competência. Indulto é isso, é quando alguém competente, ele concede perdão a alguém que está preso. Cristo, então, foi aquele que nos representou na cruz para que nós pudéssemos receber da parte do Pai a salvação. Por isso, Paulo diz que estes irmãos que estão em Filipos, inclusive presbíteros e diáconos que vivem em Filipos, são irmãos que devem ser sustentados pela graça de Cristo Jesus, que é a base da nossa salvação e mais, da nossa permanência no caminho de Cristo. Às vezes, meus irmãos, nós elogiamos a graça somente como o aspecto que nos trouxe a salvação, mas a graça é mais do que isso. A graça é também aquilo que nos capacita a continuarmos vivendo para Cristo. Então, começa com a graça, continua com a graça até eternamente. Nós nunca perdemos este caminho da graça em nossas vidas. A graça não é só quando nós somos convertidos. A graça permanece conosco, moldando o nosso coração, nos santificando todos os dias. É a graça que nos capacita a lutar contra os pecados, a vencer os pecados, a nos amadurecermos na vida cristã. Então, Paulo diz que esta graça, que é a base de salvação, deveria estar presente na vida dos irmãos em Filipos, inclusive presbíteros e diáconos. A outra palavra é a palavra paz. Essa palavra paz, infelizmente, ela é muito mal interpretada no nosso contexto, porque quase sempre que a gente pensa em paz, nós estamos pensando num ambiente tranquilo, não é? Aquela ideia de sombra e água fresca. Você fala, olha, que lugar de paz, que lugar, não é? Que lugar gostoso. Você pensa naquela fazenda, aquele sítio, né? Retiro que você faz talvez aí um determinado dia, e tudo tranquilo, passarinho cantando, os macaquinhos descem para pegar a banana lá na sua mão, né? Que ambiente de paz, não é? Ou então, quando os seus filhos pequenos estão dormindo, né? Sua casa fica aquele silêncio, fala, gente, mas que paz, né? Então, a gente tem essa sensação de que paz são essas situações de silêncio, de, quem sabe, um ambiente tranquilo. Mas a palavra paz na Bíblia, ela carrega um sentido teológico muito mais profundo do que isso. A paz, de acordo com a Escritura, é o contrário daquela ira de Deus contra nós para nos matar por causa dos nossos pecados. Deus entra em guerra contra o ímpio. Deus está em guerra contra o ímpio, e diz o texto do profeta que o arco de Deus já está armado para lançar a sua flecha contra o ímpio. Então, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 1, verso 18. Deus está prontinho para mandar para o inferno aqueles que não são seus filhos. Então, a paz
é quando nós agora, em Cristo Jesus, nós quem? Os que receberam graça. Os que recebem graça para serem salvos, eles recebem também, juntamente com esta graça, a paz. A paz que é Deus retirando de sobre nós o seu arco retesado para nos matar. Deus deixa de guerrear conosco e estabelece paz. Este é o sentido de paz na Bíblia. E o mesmo apóstolo Paulo fala disso, com estas palavras, no versículo 1 de Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não é justificado, você não terá paz. A ira de Deus permanece sobre você. E isto foi Jesus quem disse. Jesus disse que a ira do Pai permanece contra todos aqueles que são pecadores. Então, irmãos, eu já ensinei a vocês aqui algumas vezes e repito, não há verdade naquela frase que diz: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isto é antibíblico. Deus odeia tanto o pecado quanto o pecador que pratica o pecado. Se você é pecador e não é salvo pela graça, a seta do arco de Deus está pronto para mirar o seu coração e você vai para o inferno, a menos que a graça te alcance. Se a graça te alcançar, aí você terá paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, então, duas coisas: graça e paz. Paz é o resultado da graça. Como eu disse, não é a ausência de conflitos externos, mas é a certeza de reconciliação com Deus, e por isso eu posso descansar a minha alma na certeza de que Cristo me salvou dos meus pecados e eu não mais serei lançado no inferno, como estava definido para fazer e para ser. Lembre-se, queridos irmãos, Paulo está aqui acorrentado a um soldado romano. Ele não tem privacidade, não tem liberdade, não sabe o que vai acontecer no seu julgamento, se ele vai morrer, se não vai, não sabe, porque Paulo não sabia o futuro, obviamente, como nós não sabemos. As coisas estavam indo de mal a pior. Nós vamos ver aqui mais para frente na carta que os próprios crentes de Filipos dizem: Paulo, o negócio está feio, tem gente que está pregando aí usando o seu nome, tem gente que está pregando o evangelho só para obter lucro, mercadejando a fé. Vocês vão ver que a coisa não estava legal naquele período, e Paulo vem falar de paz e graça. Por isso o evangelho, meus irmãos, ele é tão impactante, porque ele é contrassensual. O que é isso? Ele é contra tudo o que parece óbvio para nós. Por isso a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas simples deste mundo para confundir os sábios e poderosos. Porque, imagine Deus utilizar piolho para convencer Faraó de que o povo deveria ser libertado. Imagine Deus usar rã para fazer Faraó se convencer de que o povo deveria ser libertado. Imagine Jesus usar terra, cuspe. Tem gente nojenta, né? Que não tem qualquer coisa. Jesus pegou o cuspe, cuspiu na terra, fez a lama, passou no olho para curar a cegueira. Irmãos, nosso Senhor Jesus, ele é de uma simplicidade
assim, irritante. Porque ele faz as coisas de maneira tão simples que nós queremos complicar. A gente não aceita a simplicidade. A gente quer sempre complicar. Sabe aquela coisa em casa, que tem um defeito, tem uma coisa, e você chega lá e eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu estava em casa, e aí, de repente, a luz foi embora, de uma parte da casa. Aí, minha família estava lá, minha irmã, meu cunhado, aquele negócio, pagou tudo aqui, pau. A Aninha ligou o chuveiro, caiu tudo, achou que tinha queimado. Fomos lá, né? Eu fui dar uma de eletricista, né, Levi? Com toda a minha expertise em eletricista, né? Fui dar uma de eletricista, abri, fui lá, tal. Tirei tudo, Elton. Abri a caixa, peguei o disjuntor, troquei o disjuntor, liguei para Alonso. Alonso, me socorre, o que eu faço? Alonso, pastor, a voz ruim, porque ele estava longe, em algum lugar, estava viajando, né? Vê o que está acontecendo aí, papai. Fiquei ali mais de quase uma hora. Já ia ligar para o Levi, inclusive. Aí, não deu jeito. Fiz de tudo que era possível fazer. Aí falei, não tem o que fazer. E nisso eu fui lá fora, saí de casa. Aí o vizinho estava saindo. Eu falei assim, vem cá, você teve problema na luz aí? Rapaz, você não sabe, minha luz, a metade da casa apagou tudo aqui. Eu falei, mas é a mesma coisa. Moral da história. Era um problema da CEMIG no poste, não tinha nada a ver lá em casa, né? Era um problema geral que acometeu com todo mundo. E sabe o que era? Um conector. Os irmãos devem saber. O conector entre os fios derreteu, porque superaqueceu e derreteu, aí fechou o curto. O que o rapaz fez? Ele subiu lá com aquela escadona, cortou o fio que estava podre, ligou de novo, conectou, tchup, milagre, pá, voltou a luz. Quer dizer, você está imaginando um negócio extremamente complexo e nessa hora aparece um tanto de ideia, não aparece? Um tanto de palpite. Não, isso aí deve ser a rebimboca da parafuseta, que não sei o quê, que todo mundo dando palpite. Você chega lá, é uma coisa simples. Não é? Quando eu era jovem, seu Edson, tem pouco tempo, né? Lá em Montes Claros, um moço chegou lá, um presbítero, e ele comprou um carro novo, na época, parou o carro e não sabia, aí ficou ligado a luzinha interna do carro, né? E não sabia e tal, e eu vi ele lá apavorado, não mexendo. Aí o pastor chegou para mim e falou assim, você sabe como é que desliga aquela luz ali? Aí eu fui lá e desliguei a luz, era só o botãozinho da luz mesmo. Moço, como é que você... Eu falei, só desliguei a luz. Né? Quer dizer, um negócio simples, mas que algumas pessoas tornam complexo. O evangelho, irmãos, é simples. Nós não precisamos tornar o evangelho complexo. O que Paulo está dizendo aqui é, olha, nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Nós dependemos inteiramente da graça de Deus, que, vencendo a morte em Cristo, nos dá paz com Ele. Se você crê nisso, você faz parte daqueles que são chamados santos. Este é o evangelho da graça. Simples assim. Mas eu não tenho que fazer nada, pastor. Nada. Porque é graça. Se você precisasse fazer, não seria graça. Seria uma troca, uma barganha, um negócio. Graça é graça, do início ao fim. Não precisa tornar nada complexo. Para Paulo, a graça de Deus era suficiente. E a paz de Deus em Cristo, inabalável. E Paulo está dizendo aqui que essa mesma graça e paz que ele deseja para a igreja, porque ele as tem em Cristo, é exatamente a graça que vai sustentar esses irmãos de Filipos até o fim. Irmãos queridos, então, nesses primeiros versículos, nós vemos aqui um prisioneiro ensinando liberdade.
Um preso falando sobre ser livre em Cristo. A gente vê um servo ensinando liderança. Um escravo sendo líder. Um santo encorajando outros santos em meio a uma perseguição terrível. Paulo nos mostra aqui que a comunhão cristã, portanto, ela não se constrói com estruturas humanas. Não adianta, irmãos, nós tentarmos criar estruturas humanas para a comunidade cristã. A comunhão cristã, ela está fundada sobre a rocha, que é Cristo. Esta é a nossa identidade, do serviço humilde de uns para com os outros e desta graça sustentadora de Deus, o nosso Pai. Nesse mundo fragmentado, irmãos, impaciente, ansioso, nós somos chamados a viver como servos humildes, como Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Santos comprometidos, os santos que vivem em Filipos, inclusive bispos e diáconos. Pessoas disciplinadas a viverem debaixo da graça e da paz do Senhor. Então, quero convidar os irmãos para que nós respondamos como igreja nesta noite a este sermão, pensando nisto, a recomeçarmos, quem sabe você pessoalmente, nós como igreja, recomeçarmos um relacionamento com a igreja servindo, não exigindo. Você não precisa se apresentar aqui como membro exigindo. Você não é um sem direitos. Você é alguém que serve. Procure servir antes de exigir. Você não é ninguém mais do que um servo. Então, por que você quer um tratamento diferenciado? Você é só servo. E como servo você quer servir, ou precisa servir. Não exija. Reencontremos, meus amados irmãos, a nossa identidade como santos em Cristo, e não nos nossos títulos, nos nossos desempenhos. Renunciemos a estas coisas. Nossa identidade é Cristo. É assim que nós devemos nos apresentar. E convido os irmãos, finalmente, aqui também renovemos a nossa dependência da graça e da paz de Deus, o nosso Pai, em Cristo Jesus. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que Ele, então, meus amados irmãos, nos abençoe e nos dê graça e paz, para que cresçamos firmes no conhecimento dele mesmo, Cristo Jesus, o nosso Senhor.